Bom, gente, a gente traz algumas dicas para você saber quais os materiais, as opções que existem em MDF para você que está buscando planejar aí, né, ter os móveis planejados na sua casa. Então tem vários tipos. O Wallace, que é designer de interiores, trouxe algumas opções, não é isso, Wallace? Isso. Pra gente poder estar falando aqui. Em meio à jornada de design de interiores, eu me especializei nessa área de móveis planejados, móveis sob medida, né? E a gente vem acompanhando as tendências do mercado. Todo mundo sempre tem aquela coisa que quer enxugar o máximo possível o orçamento em móveis planejados. E orçamento em móveis planejados não existe receita de bolo para enxugar de tal forma. É a gente saber usar os acabamentos, saber buscar a qualidade dos acabamentos, tanto na estrutura quanto em portas e detalhes finais para a gente obter um bom resultado. Com certeza, gente. E aqui a gente está com uma variedade. Você que está nos assistindo, está conseguindo ver as imagens, a gente tem uma variedade aqui. Eu vou começar falando pela laca, né? Que a gente tem a laca acetinada e tem a laca com brilho. Isso é uma coisa, primeiro, que os profissionais, você como designers e os seus colegas também como arquitetos, né, assim, usa muito isso nos projetos. Isso, é a febre do momento. Principalmente a laca acetinada, que é esse acabamento que a gente tem aqui em mãos. Tipo, ele veio com uma certa tendência pela facilidade de limpeza, pela estética que ele proporciona. A laca Brillium foi que deu entrada no mercado, com essa parte do acabamento da laca, que não deixa de ser uma pintura automotiva. Ele tem todo um acabamento para chegar nesse resultado. Aí hoje em dia a gente está usando bastante a laca acetinada. As duas, mas com ênfase maior para a laca acetinada, que está sendo a febre do momento. Vamos dar uma dica, aproveitando que a gente está falando das duas aqui, na sua opinião como profissional e também hoje como empresário, Wallace, aonde você indicaria para colocar a laca acetinada? Geralmente a gente usa muito em portas de cozinha, em móveis como aparador, painel ripado está se usando bastante a laca acetinada. Ele proporciona um acabamento impecável, justamente por conta da definição que ele dá, o efeito do LED nele. Ele é muito bem versátil para a gente usar nesses quesitos de acabamento. E o bacana, você está acompanhando nas imagens, está vendo? A gente está com essa laca acetinada aqui nesse verde, vou falar verde água. Gente, a gente vê muitas cozinhas, você deu a dica como cozinha. Eu vejo muitas cozinhas em projeto desses grandes profissionais como vocês. É aquela cozinha provençal, né? A gente começou usando os modelos provençais em laca, só que aí se estendeu. O mercado se adequou para incluir esse modelo em vários acabamentos. Um outro acabamento que a gente hoje em dia consegue usar é na própria melamina do MDF, que é a textura do MDF. A gente consegue introduzir o acabamento provençal. Esse nosso acabamento, a gente tem um diferencial que a gente não frisa artesanalmente o acabamento para chegar no provençal. A gente tem todo um processo de usinagem, o que proporciona o acabamento por completo e não deixa vestígios de trabalho artesanal. Nosso trabalho fica todo uniforme como um trabalho de usinagem industrial, o que proporciona um acabamento de maior durabilidade e esteticamente é muito mais apresentável. Gente, perfeito, tá vendo? A placa de MDF já vem assim da usina, então, ou seja, não tem emendas, né? Não existe emendas, né? Porque às vezes para você fazer um contexto desse no modelo provençal, tem alguns MDFs que você vai ver que tem emenda. Esse aqui não, a placa já vai assim. E agora a gente partindo pro ripado, porque o ripado, a gente fala muito de ripado aqui no programa, né? A gente falou muito do nosso grande parceiro que tá sempre com a gente, a Banho. Painel ripado e vocês também com o painel ripado no MDF. Isso, painel ripado no MDF. A gente também tem um diferencial enorme que está sendo um sucesso nosso, que é o painel ripado usinado. Geralmente, quando se trata de painel ripado, a gente vê no mercado uma chapa por inteiro e ripas coladas nela. E o painel ripado por si só é um trabalho artesanal. Exatamente. A gente entra no mercado com um diferencial do painel ripado usinado, que é uma chapa de 18 milímetros com usinagem de 4 milímetros de profundidade. A gente consegue obter um maior acabamento com a usinagem maior do que propriamente colado e o custo-benefício também totaliza e agrada o cliente. Com certeza, você que está buscando, porque o painel ripado traz essa coisa da natureza, Sim. Traz essa coisa do aconchego. Agora, uma outra coisa que eu estava até conversando com o Wallace aqui de bastidores, né? Quando a gente mostra, né, essa placa aqui, você já deve ter visto um guarda-roupa com uma porta dessa, com uma telinha, sim. Né? Toda fazendo aquele contexto muito antigo, né? Antigamente se usava muito. Aliás, hoje a gente vê mobiliários, a gente vê sofá, a gente vê cadeira, a gente vê mesa de centro, tudo com telinha.
E eu via muito em guarda-roupa, né? Que é uma tendência e ainda voltou a ser essa coisa sofisticada. É uma tendência que ele traz, ele remete àquele material natural, o aconchego que a palhinha tem, que ela nos faz sentir. Ultimamente a gente tem se usado, tem pedido de arquitetos parceiros que usam até dentro do próprio puxador. A gente consegue inserir essa palhinha sintética dentro do modelo de puxadores, de portas de roupeiro, de cozinha, de quarto de bebê se usa bastante também. Verdade. É um acabamento que o mercado aderiu e vem se usando bastante por conta da sensação que ele nos transmite. Exatamente. A palhinha tem toda essa história, toda essa memória, né? Antigamente a gente via muito, era a palhinha natural, hoje a gente vê muito sintética, porque a durabilidade, né, segue. Mas eu espero que você de casa tenha curtido, né, as dicas aqui do Wallace. Obrigada por compartilhar com a gente aqui, trazer para poder mostrar para vocês de casa. E é claro, gente, que eu vou para um rápido intervalo, mas é rapidinho. Vou tomar um café, aproveitar, tomar aí junto comigo, mas eu volto já já.